Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Login Logística Intermodal para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2021. Meu nome é Sandra Calcado, eu sou gerente de Relações com Investidores, Estratégia e ESG da Login e serei a anfitriã desse evento. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão realizados pelo diretor-presidente da Login, Márcio Arani, pelo diretor financeiro e de RI, Pascoal Gomes, pelo diretor comercial, Maurício Alvarenga, e pelo diretor de terminais, Wilson Rude. Eles comentarão o desempenho da companhia e os principais acontecimentos do trimestre. Logo em seguida, ficarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. A apresentação de resultados e o release do segundo trimestre, tanto nas versões português quanto inglês, já estão disponíveis na seção Central de Resultados do website de RI da companhia. Mas vamos compartilhar aqui a apresentação em português pelo próprio Zoom. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e logo em seguida à apresentação, será iniciada a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. Informo que este webinar está sendo gravado e ficará disponível no website da companhia. Antes de prosseguir, como de costume, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração, com base nas informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das expectativas da administração. Agora, feitos os devidos avisos legais, gostaria de passar a palavra ao Márcio Arani, diretor-presidente da Login, para que ele possa iniciar seus comentários. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Sou Márcio Arani, diretor-presidente da companhia. Quero agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2021 da Login Logística Intermodal. Vamos iniciar nossa apresentação repassando as principais realizações do nosso plano estratégico e, na sequência, passaremos à apresentação dos nossos resultados. Assim sendo, passamos para o slide 3, onde trago 4 pontos importantes do nosso planejamento estratégico para que os senhores e senhoras conheçam alguns atingimentos deste trimestre. O primeiro ponto é sobre o nosso posicionamento na navegação costeira, onde, relembrando, procuramos oferecer soluções porta a porta, uma base de clientes sempre diversificada. Nosso maior foco é contribuir para a migração da carga do modal rodoviário para a cabotagem, inclusive com produtos inovados para o modal, uma carga fracionada. Destacamos o início da operação, neste trimestre, destacamos o início da operação do Login Discovery em substituição aos navios em docagem, o lançamento do módulo SuperTrack da nossa plataforma LogAI e a performance do negócio em níveis recordes acima de patamares pré-pandemia. O segundo ponto é o posicionamento inovador do nosso terminal portuário, o TVV, como um terminal multipropósito, onde sua equipe é capaz de oferecer também soluções logísticas 3PL com elevada produtividade operacional. Destacamos no trimestre o início da operação do nosso terminal de veículos, o TEV, a aprovação pela ANTAC do projeto executivo dos investimentos necessários à renovação do nosso contrato e alguns recordes que serão mostrados na sequência da apresentação. O terceiro ponto é sobre nossa estrutura de capital, onde os principais desafios são a gestão da alavancagem da companhia, a melhoria da percepção do risco pelo mercado, o alongamento das dívidas e o aumento da previsibilidade dos resultados. Neste trimestre, realizamos a emissão de debêntures no valor de 340 bilhões e obtivemos a elevação do rating da companhia para nível A pela Fitch, 2 notches a mais que a classificação anterior. O quarto e último ponto fala sobre a nossa estratégia de gestão corporativa,
onde a nossa visão aponta para sermos referência em segurança, com uma gestão sustentável de bunker, termos uma agenda ESG ativa e pragmática, operarmos com a cultura voltada ao cliente e promovermos uma transformação digital na nossa companhia. Neste segundo trimestre, destacamos o aprimoramento da cultura CX na empresa, atingindo zona de qualidade do NPS da cabotagem e Mercosul, e o início da construção do inventário de gases de efeito estufa. A seguir, nossa equipe apresentará os resultados desse trimestre, iniciando pelo nosso CFO, Pascoal Gomes. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos e obrigado por estarem juntos conosco hoje. Eu quero destacar que esse segundo trimestre de 2021 foi mais um trimestre de resultados excelentes para a Login. É uma trajetória de crescimento robusto em um setor resiliente, como agora nós podemos observar. Mais uma vez, nós atingimos resultados recordes em várias linhas de resultado operacional e financeiro. Nossa receita operacional líquida atingiu 352,8 milhões no segundo trimestre, uma alta de mais 50% contra o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento deve-se a volumes transportados na navegação melhores do que antes da pandemia, como já destacado pelo Márcio Arani, devido à recuperação econômica com consequente retomada das importações e exportações e o aquecimento do mercado interno, favorecendo o nosso negócio de cabotagem. Eu destaco também maiores volumes de contêineres, carga geral e serviços de armazenamento no TVV, além de maior volume de transporte de veículos entre Brasil e Argentina. Já olhando o EBITDA, alcançou 93,2 milhões agora no trimestre, 37,6% superior na comparação com o mesmo período do ano anterior. Além dessa receita, a alta foi puxada principalmente por uma gestão eficiente das despesas operacionais, que reduziram 7,6% no período, combinado com o aumento das receitas de AFREM em função do crescimento da nossa frota própria de navios. Já os custos cresceram proporcionalmente aos volumes. E a queda da margem se justifica pelo aumento dos volumes de RoRo, que tem menor margem na comparação com as demais linhas de negócio. Os resultados desse segundo trimestre somam ao forte resultado do primeiro TRI desse ano e registrando crescimento de ROL e EBITDA ao redor de 30% no semestre, contra o mesmo período do ano anterior. Agora, passando para o slide 5, nós podemos constatar resultados de ROL e EBITDA em níveis recordes, acima de patamares pré-pandemia. No caso da ROL, foi a melhor de toda a série histórica da Login, um crescimento de 30,8% contra o mesmo trimestre de 2019, no pré-pandemia, e 26,8% contra o melhor trimestre deste período, o terceiro trimestre. Falando de EBITDA, como podem observar no gráfico aqui mais à esquerda, as variações são ainda superiores ao período pré-pandemia, um crescimento de mais 70% contra o mesmo trimestre de 2019, de 33,1% contra o melhor trimestre da série. No resultado financeiro, ainda que, historicamente, a maior parte advém de variação cambial contábil sem efeito caixa relevante, o destaque é para uma menor variação cambial, fruto de menor depreciação do real no semestre, combinado com uma estratégia de hedge account que adotamos desde o primeiro trimestre deste ano, o que aumenta a previsibilidade do nosso resultado. No semestre, como vocês podem ver no gráfico mais à direita, isso significa uma melhora de 56,5% no período, atingindo uma despesa total de 78 milhões contra 181 milhões do ano anterior. E isso tem impacto relevante no nosso lucro líquido, que já registra nos últimos 12 meses resultado positivo de 158,8 milhões, equivalente a um lucro por ação, como podem ver aqui abaixo nessa tabelinha, de R$ 1,50 por ação. Agora passa a palavra para o Maurício Alvarenga, nosso diretor comercial. Obrigado, Pascoal. Bom dia a todos novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa conferência de resultados. Eu sou Maurício Alvarenga, diretor comercial da Navegação Costeira. O nosso segundo trimestre de 2021 foi marcado pela retomada da economia
e retomada dos volumes aí de setores em que, no segundo trimestre de 2020, haviam sido severamente afetados com o início da pandemia no Brasil. Na cabotagem, destacamos a retomada, em especial, de segmentos como linha branca, eletrônicos, que, somados aos volumes de alimentos, bebidas, higiene e limpeza, que foram segmentos que nós capturamos com mais força durante os primeiros meses da pandemia, nos permitiu trabalhar melhor o mix de carga e obter um crescimento considerável em relação a 2020, superando os 30% de crescimento em volumes transportados em TEU, conforme indicado no slide 7. No feeder, o destaque continuou sendo as importações, que se mantiveram fortes, isso também foi colocado no trimestre anterior, e também capturamos oportunidades de reposicionamento de contêineres vazios ao longo da costa para os armadores internacionais. Considerando o segundo trimestre de 21 e também no acumulado do semestre, desse primeiro semestre, nosso desempenho foi melhor do que o crescimento do setor apurado pela ABAC, Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. E conforme já indicado pelo Arani no início, esse é o nosso foco. Nosso foco é a captura de carga do modal rodoviário e o desenvolvimento da cabotagem no Brasil. Nas operações de transporte de veículos, nós também tivemos um trimestre de retomada de volumes. Em 2020, várias montadoras, nesse período do segundo trimestre, haviam interrompido suas operações e o volume havia sido parcialmente interrompido. Dando maior ênfase ao slide 7, alcançamos a receita líquida total de 277,6 milhões, é um incremento de 51,5%, que acompanhou o crescimento dos volumes, e é um recorde para o segundo trimestre da companhia, desde que ela iniciou suas operações. Nós também atingimos um EBITDA de 76,9 milhões, que é um crescimento na navegação de 29,9%, e no EBITDA, o destaque é o crescimento proporcionalmente maior da Rod Feeder, no qual não tem custos variáveis associados. A margem EBITDA recuou um pouquinho, 4,6 pontos percentuais, e é exatamente explicado pela participação um pouco maior do negócio de transporte de veículos neste período. Esse negócio de transporte de veículos ele tem um resultado marginal inferior ao transporte de contêineres. Ainda como destaque do segundo trimestre, já comentado pelo Arani, nós tivemos a entrada em operação do Login Discovery, que passou a substituir o Login Resiliente durante o período de docagem. Essa docagem do Login Resiliente já foi concluída, e mais no final do mês, no final do mês de junho, ainda no segundo trimestre, passou a substituir a docagem do Login Endurance. Agora, eu agradeço a participação de todos e passo a palavra para o Wilson, que é o nosso diretor de terminais. Obrigado, Maurício. Bom dia para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Gostaria de iniciar fazendo, mais uma vez, alguns destaques referente à operação do terminal de Vila Velha e falar um pouquinho também desse incrível trimestre que a gente acabou de concluir. As receitas e o EBITDA pelo segundo trimestre consecutivo foram recordes, aí que leva esse primeiro semestre nosso a ser o melhor trimestre da nossa história sob o ponto de vista financeiro. Todo o nosso time continua bastante empenhado, superar cada dia mais os resultados, com bastante segurança operacional, cuidando também da saúde física e mental dos nossos colaboradores. Conseguir performar bem com esses números, provendo saúde e segurança para os colaboradores tem sido aí o nosso principal desafio. Estamos muito felizes aí com tudo que a gente atingiu até agora. Além dessa questão financeira, gostaria de ressaltar também a forte movimentação de container nesse período. Tem sido meses aí bastante intensos e fortes na movimentação do terminal. Para atender todo esse volume, a gente acabou realizando uma série de investimentos, inclusive contratações, para aumentar a nossa capacidade operacional e atender de forma rápida a demanda dos nossos clientes que vieram de forma extremamente forte nesses últimos meses. Os destaques financeiros e de movimentação são reflexos desse semestre, na verdade, de forte aquecimento nas transações comerciais, principalmente
da nossa região de atuação, entre o Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro. O mercado americano da construção civil, né, se mostra extremamente aquecido na região sul dos Estados Unidos, e isso beneficia diretamente os nossos negócios de rochas ornamentais, as capixabas. Também, como eu tenho falado aqui constantemente, né, nessas últimas calls, né, o negócio de café também continua com fortes demandas no mercado internacional, inclusive nos últimos meses apresentando um crescimento de preço muito importante, que tem feito os produtores locais aumentarem seus volumes de exportação. Mas, de fato, o container foi o grande destaque desse último trimestre. Eu tenho comentado bastante aqui sobre a nossa diversificação, questões de carga geral, mas esse último tri, o container foi o protagonista dos nossos bons resultados. A gente continua, né, de forma bem agressiva, desenvolvendo os negócios de carga geral no terminal, né, mudando o perfil do terminal para ser um terminal multipropósito, inclusive muito fortes também na venda de soluções logísticas, né, o que a gente tem denominado de 3PL. E prova disso, o Arani comentou no início da nossa call, mas o TEV, o nosso novo terminal de veículos, ele de fato iniciou essa operação nesse último tri, já com uma operação bastante estável e regular, e com crescimento de volumes de veículos expressivos, tanto pelo TVV, né, que passam pelo TVV e vão até o TEV, fazendo essa operação acessória. A gente fechou o trimestre com 163 mil toneladas de carga geral, um volume bastante expressivo. Falando mais um pouquinho sobre essa questão de veículos, né, a gente está investindo forte nesse negócio, a gente está se especializando nessa movimentação, gestão de pátios, trazendo para dentro de casa conhecimento técnico, para fazer esse tipo de operação, e o Estado do Espírito Santo, né, tem se transformado de volta num importante hub de logístico na importação de veículos no país. Esse protagonismo acabou se perdendo por um tempo, e a gente tem trabalhado junto às tradings, né, e o governo local para tentar cada vez mais transformar o Estado nesse importante hub logístico para isso. Voltando um pouquinho na questão financeira, então, eu queria destacar os 66 milhões de receita no período, foi um recorde, um crescimento de 51%, e também os 30 milhões de EBITDA, também um recorde para a operação do terminal de Vila Velha, um crescimento de 57% ano contra ano. Pequeno destaque também foi os volumes de importação de contêineres, continuam, né, eu comentei na última call aqui da retomada das importações, e isso contribui bastante para os resultados, né, que traz consigo umas operações adicionais para o terminal, acessórios, desova de container, por exemplo, e isso se demonstrou também com bons volumes nesse segundo trimestre. E, por último, eu queria atualizar todo mundo sobre o nosso projeto de modernização do TVV. Esse projeto a gente anunciou em setembro do ano passado, quando a gente renovou a concessão do TVV até 2048, e é um projeto, né, que envolve uma ordem de 120 milhões de investimentos até o final do ano que vem. Esse projeto, a gente obteve nesse trimestre a aprovação do nosso projeto executivo pela ANTAC, o que de fato é o alvará para início das obras e a realização das aquisições. Serão 2 novos Mobile Harbor Cranes de 150 toneladas cada, importados da Alemanha, e 5 novas Heat Stackers de 45 toneladas, e nós estamos trazendo da Holanda. Estes equipamentos já se encontram em fabricação na Europa e com previsão confirmada no TVV já no último trimestre deste ano. E já startamos a fase 2 do projeto, que prevê um retrofit geral dos principais equipamentos do TVV. Tenho certeza aí que já no final desse ano, no início do ano que vem, o TVV já vai ser um terminal muito mais moderno e eficiente por conta da chegada desses equipamentos, mas que no início de 2023 a gente vai ter também mais um grande salto em questões de performance e capacidade do nosso terminal com a conclusão desses investimentos que estão em linha com o orçamento e com o cronograma. Que eu tinha para falar isso, muito obrigado, eu volto a apresentação para o Pascoal. Obrigado, Wilson. Vamos passar aqui para o próximo slide, no capítulo endividamento. Aqui o grande destaque, tá, nesse chart é o cronograma de amortização, esse gráfico está abaixo. Como vocês podem ver, a gente gerenciou um passivo importante da companhia.
essa linha pontilhada aqui em 2023 era um muro, né, para Login, que a gente conseguiu derrubar agora através de um projeto bem sucedido, colocação da 4ª emissão de debêntures, né, uma debênture com um prazo de 6 anos, alongada, padrão de mercado, com suporte de vários parceiros nossos, né, no projeto. A gente fazendo essa gestão, então, né, alongou bem o perfil desse endividamento, equilibrando mais a nossa geração de caixa esperada com, né, o perfil de pagamentos da companhia. E isso, né, junto com esse resultado fortíssimo, né, que a gente teve nos últimos 12 meses, como vocês podem ver aqui na tabela, na última coluna da tabela superior à direita, né, estamos falando aqui de um EBITDA dos últimos 12 meses, 352 milhões, ainda que a gente tenha usado recurso do nosso caixa para adquirir a última embarcação, que foi o Login Discovery, a gente registrou melhor relação dívida líquida EBITDA da série histórica da companhia, né, atingindo aqui 2,2 vezes, com custo médio de dívida bastante competitivo, né, 7,7% ao ano, e bastante equilibrada também em termos de perfil entre longo prazo e curto prazo, dívida incentivada e indexadores para essa dívida, né? Então, eu acho que esses são os grandes destaques para encerrar aqui, para fechar esse capítulo de endividamento. Obrigado. Agora eu volto a palavra aqui para o Márcio Arani, o nosso CEO. Obrigado, Pascoal, Maurício e Wilson. Passamos agora para a parte de perguntas e respostas. Fico à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada, Márcio. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Aqueles que desejarem fazer uma pergunta podem utilizar o recurso de Raise Hand, levantar a mão, que está localizado na parte inferior da tela, para que seu microfone seja habilitado. Também tem uma outra alternativa, que para os que quiserem fazer perguntas por escrito, dá para fazer isso pelo botão do Q&A, que está localizado também na parte inferior da tela, e essas perguntas recebidas por escrito também serão respondidas ao vivo. Temos aqui uma pergunta anônima, mas enfim, no nosso Q&A, falando sobre dividendos, perguntando sobre dividendos. Acho que a companhia tem alguma expectativa de distribuição de dividendos. Ok, obrigado pela pergunta. Eu vou passar ao Pascoal para responder. Novamente, bom dia a todos. Dividendos ainda é um tema que está um pouco distante no tempo para a Login, né? A gente tem um prejuízo acumulado relevante ainda daquela época que a companhia fez turnaround, né? Resultado do impairment que a gente fez por conta do problema com a EISA, né, no passado, e que a gente vem, logicamente, revertendo à medida que vai postando esses resultados positivos, né? Isso falando aqui do consolidado do grupo. Logicamente, TVV, por exemplo, já é uma companhia dentro do grupo que distribui dividendos, né, dentro da legislação para o seu acionista, que é a Login. É isso. Obrigada, Pascoal. Temos uma pergunta aqui no Q&A também, do Guilherme Nunes. Parabéns pelos resultados. Gostaria de saber para o futuro qual o nível ideal de dívida líquida EBITDA que vocês pretendem trabalhar. Obrigado, Guilherme. Passo novamente para o Pascoal para responder. Vamos lá, Guilherme, obrigado pela pergunta. Dívida líquida EBITDA é sempre situacional, né? Ou seja, logicamente, a gente vem num caminho, né, bastante sólido de desalavancagem da companhia, né, até para permitir financiar os nossos próximos ciclos de crescimento. Logicamente, a gente sempre está olhando
para custo de capital, né, entre equity e custo de capital de terceiros, de endividamento. Houve uma janela bastante importante, né, de reduções das taxas de juros no mercado ultimamente, ainda estamos em níveis, né, bastante interessantes, o que eventualmente, junto com janela de mercado, né, viabiliza eventualmente a gente financiar os nossos projetos com o capital de terceiros, como a gente pretende continuar fazendo para projetos relevantes da companhia enquanto esse cenário perdurar, né? Quando a gente olha aqui os nossos relatórios de rating, alguns deles apontam aí para uma relação de dívida líquida e EBITDA saudável abaixo de 3,5, de 3,2, isso depende muito do viés, tá? Mas a gente está sempre gerenciando aqui esse equilíbrio com um foco muito grande no custo médio de capital. Espero ter respondido, viu? Obrigada, Pascoal. Ainda tem mais uma pergunta do próprio Guilherme Nunes. Como vocês veem possíveis impactos de uma queda ou normalização do preço das commodities à frente? Eu posso responder, obrigado novamente, Guilherme. Eu acho que a commodity não afeta muito a Login, né? Os nossos negócios, nossa base de clientes é muito ampla. A gente trabalha em todos os segmentos, em vários segmentos, na navegação e no próprio TVV. Então, para a gente não é um impacto tão relevante, principalmente quando ele é de curto prazo. Eu acho que em termos de commodities que nós carregamos petroquímicos, carregamos também alguma commodity agrícola também, de consumo interno. Então, para a gente não vê tão problemático isso. Obrigada, Márcio. Temos uma pergunta aqui em inglês, que eu já vou traduzi-la para o português, para a sala em inglês poder fazer a tradução simultânea. É da Jacqueline Bronze, da ICM, fazendo a pergunta sobre se a gente pode passar um update do que a gente pensa sobre o impacto da BR do Mar na Login. Perfeito, obrigado, Jacqueline, pela sua pergunta. Eu mesmo vou responder. Eu acho que a nossa expectativa com a BR do Mar é sempre positiva. A gente tem que lembrar sempre que a Login compete no mercado com o primeiro e o terceiro maior armador mundial, né, através das suas filiais brasileiras, das suas empresas nacionais. Então, quando a BR do Mar facilita trazer navios a um preço mais competitivo para a costa, isso é muito bom para a Login. Então, nosso olhar para a BR do Mar é sempre positivo, muito positivo. Então é isso. Assim, infelizmente, nós não temos notícias. Nós estávamos com a expectativa maior de aceleração na aprovação do programa, mas a agenda política brasileira momentânea deu uma atrasada. Mas a gente está preparado para aderir ao programa assim que ele estiver aprovado. Obrigada, Márcio. Temos uma pergunta aqui do Leonardo, não colocou o sobrenome, mas, enfim, sobre o TVV. Sobre as modernizações no TVV, isso pode trazer uma melhoria de margem ou seria mais na linha de aumento de receita? Segunda pergunta seria sobre o Discovery. Ele já representa algo dentro do resultado? Tem melhora de eficiência? Obrigado, Leonardo, pelas suas duas perguntas. A primeira eu vou pedir para o Wilson responder sobre o TVV e depois o Maurício Alvarenga responder sobre o Discovery. Obrigado, Doreni. Leonardo, a expectativa é justamente essa. Os investimentos estão sendo feitos, né, para a gente modernizar a nossa operação, né, transformá-la numa operação mais eficiente e, consequentemente, mais barata. E também um fato interessante sobre esses novos guindastes é que a gente a gente vai poder atuar no mercado que hoje a gente não atua de equipamentos, de movimentação de determinados equipamentos, e aqui a gente tem uma expectativa de terem boas margens. Então, sim, a expectativa é que com a entrada desses equipamentos, né, com essa modernização, já a partir do final deste ano, a gente tenha um incremento de margens no TVV. Bom, Leonardo, sobre o Login Discovery, que foi a sua segunda pergunta, por enquanto ainda não existe uma eficiência relacionada ao resultado efetivo, porque o Login Discovery, neste momento, ele está apenas substituindo navios que estão em docagem.
Então, eu diria que até existe uma ineficiência, porque eu estou com 2 navios, um em docagem e outro em operação, o que dentro de uma normalidade no futuro, esperamos estar os 2 navios em operação, né? Agora, o navio é hipereficiente, nós estamos felizes e estamos avaliando, né, esse navio diante das nossas operações na cabotagem, mas estamos bem felizes com a eficiência do navio e o que ele tem se demonstrado em termos de consumo e produtividade. Obrigada, Maurício e Wilson. Aproveitando a pergunta aí, Maurício, veio uma pergunta do Lucas Bahia sobre também a questão de plano de expansão de aquisição de navios. Eu vou ler aqui. O Lucas Bahia perguntou: pré-pandemia, vocês tinham um plano de expansão de frota que se desfez com a pandemia. Alguém possui um novo plano de expansão para aquisição de navios e aumento de frota ao longo dos próximos anos? Eu posso falar aqui, obrigado, Lucas, pela sua pergunta, mas o plano não se desfez, não, pelo contrário. Ele foi executado, a chegada do Lockheed Discovery era o primeiro passo. Então, ele foi, de fato, ele foi um pouco defasado, a gente já pretendia estar com esse navio há mais tempo com a gente, ou com um navio equivalente, mas ele não se desfez, não. A Login segue, de fato, com o seu plano de expansão, óbvio, olhando bastante o comportamento do mercado, né? Porque colocar um navio para rodar é um custo muito elevado. Então, a gente realmente tem que trabalhar e colocar o navio no momento certo. Mas o Login Discovery, estando aí, o 7º navio do Login é parte explícita do nosso plano de expansão sendo implementado. Obrigada, Márcio. Uma pergunta que agora veio do André Sgarbi. O TVV tem intenção de participar da licitação da concessão do Porto de Vitória? Como estão os estudos? Obrigado, André. Passo essa pergunta para o Wilson, dar detalhes. Bem, o negócio do TVV é a operação portuária, né? A concessão do porto é a concessão da autoridade portuária, que hoje não é um negócio da Login e do TVV. E, além disso, existe na modelagem algumas restrições de participação de atuais arrendatários do porto. Então, o TVV acompanha o assunto de perto para, inclusive, entender, né, quais são os impactos nos nossos negócios, e a gente aguarda, inclusive, o modelo, né, final desse projeto vindo do governo federal para a gente tomar qualquer tipo de decisão em relação à participação ou não, né? A gente tem restrição, a gente pode participar de forma minoritária. Nesse momento, o processo está no TCU, que é uma etapa extremamente importante, né, desse negócio, porque ali talvez vai sair a modelagem final, ou então vai voltar para alguns tipos de ajuste. Então, nesse momento, a gente prefere aguardar um pouco para emitir qualquer tipo de opinião, né, e relevante sobre o assunto, e a gente deve falar mais sobre isso mais para o último trimestre deste ano. Obrigada, Wilson. E eu acho que isso responde também a pergunta do Marcos Cunha, que perguntou o seguinte: respeitando os limites de confidencialidade com a entrega do projeto de privatização do Porto de Vitória, a possibilidade de participação da Login no leilão para expansão de gestão de terminais? Enfim, acho que essa também já foi respondida. Temos aqui algumas perguntas do Luiz Peçanha, do Safra, e eu vou fazê-las aos pouquinhos. A primeira pergunta do Luiz Peçanha é: o crescimento da demanda na navegação veio forte, com aumento na oferta disponibilizada pela companhia. Qual a qualidade desses contratos com novos clientes e produtos transportados? Essa é a primeira pergunta do Luiz Peçanha. Obrigado, Luiz, pela essa primeira pergunta. A Login tem um perfil, né, de clientes e de contratos bem diversificado. Então, quando a gente consegue mais volumes na cabotagem, na verdade, a gente está conseguindo com vários modelos de negócio. Tem contratos com mais longo prazo, tem contratos de mais curto prazo. Muito difícil ter embarque spot na nossa cabotagem, muito difícil mesmo. O menor contrato tem 3 a 6 meses de validade. Mas é um pouco nessa direção, é bem diversificado o nosso portfólio. Então, a gente tem várias realidades. A outra pergunta do Luiz é: como ficou o mix de produtos transportados em relação à qualidade / preço?
Eu vou complementar a pergunta, que eu acho que são perguntas que estão no mesmo assunto, né? Depois a pergunta foi como a companhia, além de falar de qualidade e preço, como a companhia enxerga a evolução desse mix de carga transportada, dizendo que o transporte de carga fracionada se iniciou? Se sim, com que relevância? E, por fim, houve um incremento de custo com Last Mile no 2T21. Como que essa linha deve evoluir? Obrigado, Luiz, novamente. Vou passar para o Maurício Alvarenga responder essa pergunta. Bom, Luiz, bom dia. Vou responder em partes aqui. Acho que o primeiro ponto da sua pergunta em relação a mix de carga e nível, né, de rentabilidade, esse é um trabalho contínuo que a gente vem fazendo nos últimos anos, e é por isso que eu sempre reforço que o nosso principal foco tem sido buscar essa carga que está no rodoviário, né? Porque a navegação tem um grau competitivo em relação ao rodoviário, e quando a gente traz essa carga do rodoviário, a gente consegue, de fato, imprimir um nível de rentabilidade melhor do que, às vezes, um grupo de commodities que a gente transporte que tenha na cabotagem um nível de rentabilidade menor. Então, esse é um trabalho contínuo, um trabalho que a gente vem fazendo e vai continuar fazendo, né? Olhando para frente, aí, a gente ainda entende que esse mercado rodoviário é um mercado que ainda tem bastante carga que é possível ser captada pelo nosso modal, e essa é a frente do trabalho, é o foco de todo o time comercial da Login, né? Em relação à carga fracionada, ela é uma carga que a gente vem, sim, fazendo na navegação. É uma carga que dá muito mais trabalho, exige um nível de serviço diferenciado, e a gente vem crescendo com uma participação ainda bem pequena, tá? Te diria que hoje ainda não representa mais do que 5% do que a gente faz, mas a gente está numa fase de aprendizado em relação a essa carga. Acho que é isso que eu posso dizer. A gente tem aprendido bastante e isso nos motiva a estar buscando essa carga aí para os próximos períodos, tá? E depois a última pergunta, Sandra, se você puder repetir, eu agradeço o final da pergunta. Claro. Esse era para mim. Ele perguntou o seguinte: por fim, houve um incremento de custo com o Last Mile no 2T21. Como que essa linha deve evoluir? A questão do Last Mile, que né, de fato é o nosso porta a porta, o que a gente imprime, é o que a gente oferta para o mercado, ela teve um incremento muito relacionado ao aumento do combustível, né? Ou seja, o aumento do diesel na ponta rodoviária tem esse reflexo nesse aumento do Last Mile, mas também um pouco do próprio mix. A gente tem buscado converter mais carga também porta a porta do que transportar somente no porto-porto. Então, esses dois efeitos, de fato, fazem com que a gente tenha um aumento de custo no Last Mile, mas que é natural, na minha visão, à medida que a gente aumenta a participação no porta a porta, isso vai acontecer. Essa carga que a gente traz do rodoviário é uma carga que demanda mais porta a porta do que uma carga que está há muitos anos na navegação e que a indústria, por algum motivo, já tinha se habituado a usar só a parte do marítima, e ela mesma contratava a parte rodoviária ou intermodal, de qualquer forma. Toda a carga nova que a gente traz do rodoviário, ela vem muito mais com esse porta a porta, né? E a questão do diesel, efetivamente, que imprime uma pressão aí nos custos dessa ponta rodoviária, também imprime a mesma pressão no rodoviário de longa distância, o que deixa também a gente, de certa forma, competitivo em relação a esse rodoviário de longa distância. Então, na minha visão, é um efeito positivo. A gente tem, sim, um aumento no custo, mas vai ter o reflexo na receita e manutenção aí da nossa rentabilidade. Então, não vejo isso como um problema, muito pelo contrário. Obrigada, Maurício. Temos uma pergunta aqui do Henrique Muraro. Bom dia. Qual o nível de ociosidade do TVV e dos navios na parte da cabotagem? Estão em plena capacidade ou há espaço ainda para crescer com os ativos da companhia? Obrigado, Henrique, pela pergunta. O Márcio falando. Eu vou passar para o Wilson responder a primeira parte. Na sequência, da parte dos navios da cabotagem, vou pedir para o Alvarenga responder. Henrique, bom dia.
O TVV, historicamente, ele teve uma certa ociosidade, né? E a estratégia nossa de transformá-lo num terminal multipropósito, né? Incluir novo portfólio de produtos no terminal, ele veio de encontro, inclusive, com isso, né? Para ocupar espaço do TVV. O que eu posso te falar é que hoje os nossos níveis de ociosidade eles são bem menores, né? A gente continua assim com espaço para crescer e toda a estratégia está baseada nisso, né? Chegar a um nível de ociosidade mínimo possível, né? No ativo desse porte. A gente não pode se dar o luxo, né, de ter uma certa ociosidade. Mas, por outro lado, também à medida que a gente vai aumentando a nossa capacidade de eficiência, né, a gente inclui novos equipamentos, os investimentos que a gente fez agora, inclusive, para atender essa demanda, a ociosidade ela cai um pouquinho mais. Então, isso é um termômetro que a gente fica sempre monitorando, né? Não adianta também eu querer ocupar o TVV com 100% do seu espaço, porque meu nível de serviço cai. Então, a gente tem uma meta interessante que a gente fica controlando isso, tá? Então, eu acho que para frente a gente vai ter um pouco mais de ociosidade por conta disso agora, por conta do incremento, né, com esses novos equipamentos, da nossa eficiência, do giro do terminal, e aí abre espaço para a gente atrair mais cargas para dentro do TVV, e esse é o ciclo que a gente tem feito constantemente. Olhando, aqui é o Maurício falando, né, olhando para o lado da navegação, não é uma pergunta tão simples de responder, porque quando a gente fala de taxa de ocupação nos navios, existem várias variáveis aí que a gente trabalha para melhorar a eficiência, né? Uma delas é as que nós chamamos de carga intermediária, ou seja, existe sempre espaço nos navios entre portos que a gente tenta ocupar esses espaços, né? Mas quando a gente fala das longas distâncias, né, é claro que a gente, nos últimos anos, a gente vem fazendo esse trabalho de captura do modal rodoviário e isso vai fazendo com que a nossa taxa de ocupação vai ficando cada vez mais próxima dos limites gerais. Agora, é por isso que nós temos uma expansão planejada em termos de capacidade. Até agora, como comentei, acho que na resposta anterior, a capacidade do Login Discovery não está incluída, né, dentro do nosso portfólio até agora realizado, porque ele só está substituindo os navios em docagem. E a gente tem ainda trabalho bastante nessas cargas intermediárias e também de peso de carga, né? Esse é um trabalho que a gente faz sempre, existem perfis de carga diferentes, que à medida que a gente consiga trabalhar esses perfis de carga, a gente consegue ocupar melhor o nosso ativo. E em outra frente também é feeder. Feeder tem uma característica bastante de cargas em rotas que a gente tem ociosidades, exemplo, principalmente rotas do Nordeste para Sul e Sudeste. Então, o feeder também tem essa característica. A gente também tem buscado bastante carga de cabotagem nesse retorno. Então, tem bastante espaço para a gente trabalhar ainda. Acho que essa é a resposta. E temos um plano de expansão aí, né, conforme o Márcio já comentou. Obrigada, Maurício, Wilson. Temos uma pergunta aqui do João. Bom dia, qual a previsão de utilização do novo navio Login Endurance após os planos de manutenção? Eu acho que ele estava se referindo ao Login Discovery. Posso responder essa também? Pode, eu ia te encaminhar, vai lá, Maurício. Tá certo. Então, o que a gente está trabalhando são planos, na verdade, para esse navio, né? A gente não vai aqui colocar exatamente, mas posso dizer para vocês que nós estamos trabalhando algumas opções. De fato, a gente está muito de olho na BR do Mar também, né, que está atrasado, mas independente da BR do Mar, nós temos planos para aproveitar. Também existe um cenário internacional desses navios que de fato o mercado está aquecido, a gente tem aqui oportunidades na nossa região mais próxima, né, falando de América do Sul, falando de Argentina, ou seja, nós estamos trabalhando oportunidades para esse navio, até que a gente possa colocá-lo, de fato, rodar na cabotagem dentro da legislação. Márcio, se quiser complementar também, pode ficar à vontade. E só complementando, o desenho é ele entrar no eixo norte, ou seja, no link do sul até Manaus, em parceria com o nosso parceiro operacional. Esse é o desenho para ele. Isso aí. Obrigada, pessoal. Temos uma pergunta aqui do Rafael Rangetti. Olá, qual a expectativa sobre as margens de navegação para os próximos trimestres?
Obrigado, Rafael. Vou responder. Eu acho que a Alvarenga já falou alguma coisa nessa direção. A gente está sempre procurando trazer carga nova para o modal e, com isso, melhorando as margens unitárias. Então, a nossa expectativa continua ser a de melhoria. Como a gente vem fazendo nos últimos anos, a gente espera continuar crescendo na mesma direção. Obrigada, Márcio. Pergunta agora do Guilherme Nunes. Pessoal, mais uma pergunta. Vocês utilizam algum tipo de hedge para o preço do bunker? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Vou passar para o Pascoal responder. Obrigado, Guilherme. Olha, sobre hedge bunker, é um estudo que está em andamento nesse momento, tá? Não é um hedge tão simples de conseguir, porque o bunker, né, como commodity negociada no mercado internacional, ela não tem tantas referências ao ponto de facilitar, né, a construção de um hedge em cima do preço do próprio bunker. Então, a gente acaba tendo que correlacionar a variação do preço do bunker com a variação de outra commodity, né, mais popular, vamos dizer assim, como o Brent, por exemplo, né, que tem um trade mais disponível, mas a gente está estudando e vai avaliar a lógica, né, custo-benefício desse hedge para ver se vale a pena a implantação, tá bom? Obrigada, Pascoal. Uma última pergunta aqui do Rodrigo. Bom dia. Alguma atualização do teste de operação que envolvia carga vinda do Paraguai? Obrigado. Eu vou passar para o Maurício Alvarenga. Olá, Rodrigo. Bom, a gente, falando de Paraguai, esse foi para deixar todos na mesma página, foi um serviço que nós implantamos o ano passado, no segundo semestre do ano passado, com a iniciativa de uma parceria, né, com uma empresa que faz o trade, principalmente o trade entre Argentina, Paraguai e Uruguai, Paraguai, ou seja, as cargas que nós conectamos para o Paraguai, elas entram principalmente no nosso serviço principal, chamado Serviço Atlântico, que vai até a Argentina, que liga o Nordeste brasileiro à Argentina, que a gente também faz a conexão até Manaus. E sim, a gente está utilizando esse serviço, essa nova rota, todo mês. A gente tem volumes todos os meses aí, tanto de Paraguai como também para o Paraguai, né? Neste momento, para quem tem acompanhado, existe um problema, vamos chamar assim, na relação do rio, do volume do rio, né, lá no Rio da Plata, no Rio Paraguai e o Paraná, que faz com que existam algumas dificuldades, principalmente das barcaças, né, de acesso às barcaças e capacidade dessas barcaças neste momento, mas é algo pontual em função da crise hídrica ali na região. Mas a gente tem feito volumes aí regulares todos os meses e principalmente, acho que é a mesma coisa que eu falei em relação à carga fracionada, nós também estamos desenvolvendo esse mercado, né? Não é um mercado hiper grande, mas é um mercado que a gente tem desenvolvido e principalmente as cargas que nós estamos fazendo, boa parte delas estavam no caminhão, o que nos orgulha muito tirar essa carga na longa distância do caminhão e trazer para a cabotagem, tá? Então está indo bem. Espero aí nos próximos períodos fazer com que essa carga ela contribua melhor para o nosso resultado. Obrigada, Maurício. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui e passar a palavra para o Márcio Arani para suas considerações finais. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Umas mensagens finais aqui para deixar. Realizamos esse segundo trimestre em ritmo superior ao pré-pandemia, o nosso negócio vigoroso, em ritmo forte e dando resultados extremamente positivos. Seguimos motivados e em segurança, inovando e contribuindo decisivamente para o alcance dos nossos resultados. Finalmente, agradeço a atenção de todos nessa teleconferência e desejo a todos que se mantenham protegidos em saúde e colaborando com o distanciamento social para que possamos nos restabelecer integralmente o mais rápido possível. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Obrigada. A teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 da Login Logística Intermodal está encerrada. Por favor, desconectem suas conexões e tenham um excelente dia.